aí, pessoal? Nesse vídeo eu vou te ajudar a tentar entender se realmente estudar matemática fora do Brasil torna você um matemático melhor do que estudar matemática no Brasil. Eu já estudei matemática no Brasil, passei também pelo Canadá e agora estudando na Itália, então eu consigo entender mais ou menos qual é a diferença entre todos esses países. E então eu vou te contar quais são as principais vantagens de estudar matemática fora do Brasil. Mas se esse é um sonho muito distante da sua realidade, eu também vou contar para você o que eu fiz na minha graduação e licenciatura em matemática no Brasil, para ela ser relativamente boa, talvez tão boa quanto um Bachelor of Science no Canadá. E antes de começar o vídeo, só queria agradecer a todo mundo que se tornou membro do canal. Obrigado pelo apoio de todos vocês, com certeza esse apoio tem me ajudado a manter esse pequeno projeto que é gravar esses vídeos para ajudar a comunidade matemática. Então é isso, para começar, a gente precisa deixar bem claro que matemática é a mesma, independente de onde você estuda. Então, se você estuda matemática no Canadá, no Brasil, na Arábia Saudita, você vai estudar a mesma coisa. Não é como se eles aprendessem uma técnica de demonstração diferente que só eles sabem. Não. Matemática é a mesma, os teoremas são os mesmos, e às vezes até a literatura é a mesma. Então, você pode ter certeza de que você não está perdendo nada com relação a conteúdo. É diferente, por exemplo, da biologia. Na biologia, talvez estudando fora do Brasil, você tenha acesso a materiais de laboratório mais sofisticados. É diferente do direito, onde o direito de cada lugar é diferente. Então, realmente faz diferença onde você estuda. Mas matemática não. Matemática é a mesma e você só precisa de papel e caneta. E, em teoria, independente de onde você estude, você deveria ter acesso a mesma coisa e todo mundo deveria saber a mesma coisa. Mas isso não é verdade. Então deixa eu te contar o que eu acho que é diferente da matemática no Brasil e fora do Brasil. A primeira coisa é que fora do Brasil eu percebi que os cursos eles são bem dados. Então os cursos de matemática, cálculo 1, álgebra linear, eles são muito bem aprofundados. O professor vai até conteúdos que estão até o fim do livro, por exemplo. E isso tem vários motivos. O primeiro deles é que os professores das universidades fora do Brasil não dão cursos básicos, como, por exemplo, o curso de cálculo 1. Quem dá esses cursos de cálculo 1, álgebra linear, são os alunos de doutorado. Então, eles têm bastante gás ali para ensinar, porque talvez seja a primeira vez que eles estejam dando aula. Então, eles se preparam bastante e fazem bom trabalho. Que foi o meu caso. Quando eu fazia mestrado, eu tinha que dar o curso de cálculo 1 na universidade no Canadá. E eu realmente ficava super animado para aquilo. Mas um professor que já está na universidade há 20 anos, embora cálculo 1 possa ser difícil para muita gente, ele já está de saco cheio de ensinar aquela disciplina. Então, se ele for dar aquela disciplina, ele vai fazer de qualquer jeito. Enquanto que um aluno de doutorado não. Então, essa divisão de alunos de doutorado e alunos de mestrado darem os cursos básicos e os professores se focarem só em cursos avançados, como é teoria da medida, análise harmônica, que são mais próximos da linha de pesquisa dele, faz ele se sentir mais motivado a dar aquelas disciplinas. Então, com certeza, essa divisão das disciplinas faz muito mais sentido. No Brasil, do contrário, os professores precisam dar as disciplinas básicas, as disciplinas avançadas e ainda precisam lidar com toda a burocracia de ser um professor no Brasil. E isso, com certeza, desmotiva bastante. Isso contribui para que os cursos nem sempre sejam muito bem dados. Por exemplo, eu tive cursos onde o professor foi para a aula uma vez, ele entregou um livro para a gente, uma lista de exercícios, e era para a gente resolver aquela lista e mandar por e-mail dele em um mês, e ele nunca mais apareceu na aula. Muito triste que isso tenha acontecido, eu acho que é até um crime, mas infelizmente isso aconteceu. É algo que jamais aconteceria num curso fora do Brasil. Então essa vontade de ensinar, aliado com a ausência de burocracia, faz com que os cursos sejam muito bem dados. Mas você também pode remediar essa situação. Uma coisa que eu fiz quando estava na graduação foi acessar recursos online, como, por exemplo, é o caso do canal Univesp TV. Não sei se você já conhece, mas a Univesp TV tem os cursos de graduação em matemática, acho que é da Unicamp, da USP. Então, os meus cursos de cálculo 1, 2, 3 e 4, eu fiz todos pela Univesp TV. E eu assistia a disciplinas na faculdade e assistia os vídeos da Univesp. Inclusive,
professor Pedrosa e professor Possani, vocês foram os melhores professores que eu tive durante a minha graduação inteira. Muito obrigado. Outro canal que talvez ajude você com os cursos, talvez um pouco mais avançados, é o canal de cursos do IMPA, Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Lá você tem curso de equações diferenciais parciais, teoria da medida e coisas assim, até análise real. Então, é um canal excelente para você aprender matemática um pouco mais de alto nível. A segunda coisa que eu acho que torna a graduação fora do Brasil diferente é que a cobrança é maior. Então, a cobrança nas universidades fora do Brasil é bem maior. Por exemplo, aqui na Itália, todos os cursos de graduação em matemática têm uma prova escrita e tem uma prova oral. Uma prova oral para matemática, consegue imaginar? Basicamente, o professor marca um horário com 1 ou 2 alunos, eles vão até o escritório desse professor e o professor tem uma lista de problemas e ele fala, ó, resolve esse problema aí no quadro e me diz como é que você resolveu. E aí o aluno vai resolvendo e explicando para ele o raciocínio que ele está tendo enquanto ele vai resolvendo aquele problema. Com certeza, é um método que parece pra gente terrível, né? Uma prova oral de matemática deve ser horrível, e deve ser mesmo. Mas, com certeza, a quantidade que o aluno tem que se preparar para fazer aquela prova deve preparar ele bem melhor e deixar ele muito mais preparado e realmente fazer aquele conteúdo consolidar na mente dele. No caso do Canadá, por exemplo, o maior terror dos alunos era o curso de Cálculo 1. Eu lembro quando eu dei esse curso, eu não fiz a prova, né? A prova já era pronta na universidade, eu só tinha que passar para os alunos. E era um ginásio, eu acho que tinha uns 300 alunos naquele dia, e era muito comum eu ver alunos levantando e saindo chorando da prova, porque a prova estava tão difícil que eles sabiam que eles iam precisar refazer aquela disciplina. Claro que isso já é também um nível absurdo, né? A gente não quer que os nossos alunos saiam chorando da prova. Isso é horrível. Mas só mostra o quanto que a cobrança nesses outros países dos matemáticos é bastante pesada. E essa pressão toda que eles sofrem fazem eles tomar 2 caminhos. Ou eles se tornam os bons matemáticos mesmo, ou eles, quando terminar a graduação, eles decidem que nunca mais querem pisar numa sala de aula para o resto da vida. Então essa cobrança maior faz com que tenha uma seleção muito maior. E a gente não tenha pessoas que se formaram em matemática, mas não entendem realmente o que a matemática é. E se você quer remediar essa cobrança, se na sua universidade a cobrança não é tão boa, eu recomendo para você procurar os livros que são usados fora do Brasil. Então, por exemplo, no Brasil, quando eu fiz a licenciatura, eu acho que o meu curso de análise real foi basicamente um curso de sequências e séries, que é ali o 2º capítulo de análise real. Só mostra o quanto que o curso não teve aprofundamento nenhum. E a gente, na época, usou o livro do Whelan, que é um livro maravilhoso, provavelmente um dos melhores livros de matemática escrito em língua portuguesa. Então, o livro do Whelan. E no Canadá, eles usam o livro do Rudin, eu acho que é Introduction to Real Analysis, o nome do livro, alguma coisa assim. E o livro do Rudin é extremamente denso, muito denso mesmo, e você chega a ver até conjuntos de medida nula, que você também vê no Whelan, mas os professores acabam não aprofundando muitas vezes, novamente. Eles têm todos os motivos. Você usar os livros que eles usam nas universidades fora do Brasil pode ser um grande divisor de águas para você, porque você vai ver o nível com que a matemática parece ser bem mais densa. Mas para isso, é claro, você precisa aprender inglês. Então, se tem algo que você não fez ainda, que é aprender inglês, faça o quanto antes, porque saber inglês, sem dúvida nenhuma, vai abrir portas para você, porque você vai ter acesso a esses livros de matemática mais avançada, e aí sim você vai estudar como eles estudam fora do Brasil. Então, minha conclusão é, se você estuda em uma universidade brasileira, onde os cursos são bem dados e aprofundados, e a cobrança é genuína, o professor não só finge que deu a disciplina, você finge que entende, ele finge que ensinou e acabou. Então, não se preocupe em estudar fora do Brasil, você já está muito bem servido aqui. Mas, é claro, se você tem a oportunidade de estudar fora do Brasil, então vai. Passar uma temporada morando em outro país pode, sem dúvida nenhuma, mudar a sua vida, assim como mudou a minha. E se você quer saber mais sobre como é estudar matemática fora do Brasil, então entre na nossa comunidade no Discord. Eu estou sempre lá no chat com o pessoal.
E também tem pessoas que estudam em outros países, como a França, e que podem te ajudar nesse processo. Eu vou deixar o link para o Discord aqui na descrição. É isso.